Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos ao último dia de Veda no Bigode Literário. Ainda no Veda, eu pedi pra vocês mandarem algumas perguntinhas naquele vídeo de avisos que eu postei há algum tempinho atrás, alguns dias atrás. E vocês mandaram perguntas muito legais e eu selecionei algumas delas pra responder pra vocês. Ana Carolina, ela me perguntou o seguinte: qual é o melhor livro LGBT que eu já li? E cara, eu não li muitos, mas os que eu li foram muito bons. Então essa é uma pergunta realmente muito difícil. Eu fico entre dois livros. O primeiro é One Man Guy, que é um livro muito bonitinho, ele é um romance super cativante, e é por isso que eu gosto bastante dele. E o outro é Dois Garotos Se Beijando, porque tem representatividade naquele livro. Não são só dois garotos cis e brancos que estão apaixonados. Tem histórias incríveis naquele livro. O Ramon Guedes perguntou o seguinte: qual é a sua rotina diária e como faz para conciliar o trabalho com a leitura? Então, minha rotina diária é o seguinte: eu acordo tarde, geralmente lá pelas 11 horas da manhã. Aí o que acontece? Aí eu vou tomar banho, fazer todas as coisas que todo mundo faz quando acorda, e aí eu vou trabalhar. Eu vou entrar 1 hora, eu vou trabalhar. Eu trabalho com meu pai numa transportadora, então basicamente é trabalho de escritório. E aí o que acontece? Eu costumo ler bastante no trabalho, mas não lá no escritório. Eu faço bastante coisa em banco, então como tem muita fila, que não sei o que, é muito chato, eu costumo levar livro. E aí eu já terminei vários livros no banco. Então uma dica pra vocês: se vocês vão enfrentar fila no seu dia a dia, levem o livro, porque vocês podem, render nas leituras. E esse é basicamente o horário que eu leio, porque eu chego em casa umas 6h30, aí eu vou comer, aí eu vou ver o que tem de novo na internet, eu vou conversar com meus amiguinhos, e aí quando eu preciso eu gravo, e aí não tem muito tempo pra ler mais à noite. Então basicamente a minha leitura é no banco, e quando eu quero muito terminar o livro, aí eu leio à noite. Senão, não. A Tiffany Borges perguntou o seguinte: eu tô lendo ali do lado, porque as perguntas estão ali do lado no monitor, então não liguem se eu estiver olhando pra lá um pouquinho, tá bom? Rafa, você comentou em um vídeo que se mudou. Mora em Garça também. Ai, amiga, vamos nos encontrar. E queria saber como que você lida com o fato de que essa cidade não tem uma livraria. Assim como eu, compra livros tudo pela internet. Adorei o vídeo, beijos. Então, Tiffany, é difícil, porque assim, nos últimos 4 anos eu morei em Bauru. Em Bauru não tem grandes livrarias. Lá só tem uma livraria local, que é aqueles preços bem bacanas, sabe? Que a gente conhece, de monopólio de cidade, sabe? E aí, o que acontece? Quando eu quero um livro e eu quero comprar, eu compro online. Mas Garça é uma cidade muito bacana, porque tem uma biblioteca que foi recém-reformada, e vocês podem ver o vlog de fora da biblioteca aqui nos cards. Já vai ter o de dentro, eu juro pra vocês. E lá tem um acervo muito bacana, não que eu também tenha visto, porque eu nunca fui lá. Eu conheço pessoas que já foram e eu sigo a biblioteca nas redes sociais. E lá dá pra ver que tem bastante coisa legal. Eu acho que, assim, se você não tem dinheiro pra comprar livros e você não tem maneiras de comprar online, bibliotecas municipais quebram muito o galho. Faça bom proveito da biblioteca da sua cidade, porque, olha, vale muito a pena. O canal Trilhando Histórias fez várias perguntas que eu vou respondê-las pra vocês. Ele perguntou o seguinte: tem planejamento pra escrever algum livro? Não, eu não planejo escrever nenhum tipo de livro, pelo menos por enquanto. Não é uma coisa assim que me apetece muito criar histórias, que não sei o que. Eu gosto muito de ler, mas não gosto tanto assim de escrever. Também me perguntou se já tive algum canal antes do Bigode Literário. Não, a minha primeira experiência com o YouTube, de tipo, vou fazer vídeos para a internet, foi com o Bigode Literário. Foi aqui que eu aprendi tudo, a editar, fazer miniatura, que não sei o que, tudo. Aprendi tudo com o Bigode. E ele também me perguntou qual que foi o maior desafio com o canal até hoje. Basicamente foi o seguinte: ano passado eu também fiz um Veda, só que na época eu não trabalhava e eu morava sozinho. Aí o que aconteceu? A situação apertou, aí eu precisei começar a trabalhar de novo. E aí, meus queridos, o emprego que eu consegui foi num shopping. Não sei se vocês sabem, mas trabalhar em shopping significa escravidão, porque você trabalha de segunda a segunda, muitas horas por dia, e é muito cansativo. E na época, eu tava na metade do Veda, eu tava com metade do Veda gravado. Então eu comecei a trabalhar, fui liberando os vídeos e tal, e foi acabando e tal. E aí o que aconteceu? Chegou na metade do Veda, eu gravava no dia anterior pra colocar no ar no dia seguinte. Eu tava nessa correria, e eu já tava tipo, esgotado. Eu acho que essa foi a pior fase do canal, mas aí tudo mudou e estou feliz novamente. O Fábio perguntou a seguinte coisa: Rafa, você acha que os livros físicos ainda são preferência, mesmo com tanta gente aderindo aos livros digitais? Hashtag Bigode Literário. Eu não vejo tanta diferença assim na questão de, prefiro ler livro físico, prefiro ler livro digital. No meu caso, as experiências que eu tenho com cada tipo de mídia impressa ou mídia digital, eu tenho experiências bem diferentes. Por exemplo, eu já comentei com vocês que
que livros digitais eu leio muito mais rápido. Mas, por exemplo, eu não consigo levar um livro digital para um autor autografar. Eu acho que depende muito do que você gosta. E se você quer ter uma biblioteca muito linda no seu escritório, no seu quarto, na sua sala, ou se você quer ler muitos livros sem ter muito peso para carregar. Porque num leitor digital você consegue colocar muito conteúdo e só tem um leitor digital. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas só não aderem mais aos livros digitais, aos leitores digitais. Primeiro, porque ainda assim é uma coisa um pouco cara. Ultimamente ela tem baixado o preço, bastante disso, mas ainda assim é caro. E outra, os próprios livros digitais são caros. Então acho que é por isso que as pessoas ainda não investem tanto em livros digitais do que em livros físicos. Cheirinho de livro novo, né? Vamos combinar. A Chocolade, não... Me diz aí nos comentários como que se fala o nome. Ela perguntou se eu moraria fora do país e se sim, em qual lugar. Eu moraria fora do país sim, mas não por tempo indeterminado. Vou morar 6 meses, vou morar 1 mês. Não ficaria fora pra sempre. E os países que eu moraria nos Estados Unidos, moraria na França, na Espanha, em Portugal também, moraria na Alemanha, enfim, vários lugares, Japão, moraria no Japão também. Ai, galera, sou muito indeciso. O Vitor Dornelles perguntou o seguinte, achei essa pergunta ótima. Um filme que não tem livro, mas que gostaria que tivesse. E eu cheguei à conclusão que eu queria Livros dos Pequenos Espiões. Então, se tivesse um livrinho show de Pequenos Espiões, eu comprava, hein? Mentalidade de 12 anos. O Leonardo Souza, do canal Na Escrivaninha, fez a seguinte pergunta. Como você vê a influência dos booktubers na criação da nova geração de leitores? Cada vez mais as pessoas estão conectadas à internet. E cada vez mais elas estão chegando a assuntos completamente diferentes que elas não teriam esse acesso tão fácil. E eu acho que os booktubers estão aí pra popularizar a leitura. Falar assim, não, você não precisa ser só crítico, você não precisa ser um acadêmico pra pegar um livro e apreciar. Então assim, livros não são apenas clássicos, não são apenas acadêmicos, não são apenas científicos, não sei o que. Você pode ter uma leitura de entretenimento, e eu acho que eu fugi um pouco da questão. E eu acho que é isso, a gente tá popularizando a leitura e tem mais que todo mundo lê mesmo, e em todos os lugares, e na internet, enfim. A Thorns, adorei esse nome, tipo Thor. A Thorns perguntou o seguinte: tem algo que você não imaginava fazer há 4 anos atrás e que hoje não consegue viver sem? Pão com mortadela e polenguinho. Mas falando sério, 4 anos atrás eu tava no 2º, 3º ano da faculdade. Viver sem produzir conteúdo. Há 4 anos atrás eu nem imaginava ter um canal. E hoje eu não consigo deixar de falar com uma câmera. O Samuel Rodrigues disse assim: quando vens para Portugal, Abrejos de Portugal. Caraca! Primeiro, eu não imaginava que eu tivesse audiência em Portugal. Segundo, como eu disse numa questão anterior, adoraria morar em Portugal. Então assim, preciso ir pra Portugal. Olha só quem perguntou também. Oi, Rafa. Desculpa a intimidade chamando de Rafa, olha. Ele é cheio de falar esses olhos. Mas o que eu gostaria de saber é quando tu vem pro Maranhão. Eu poderia perguntar no WhatsApp? Poderia, mas qual a graça? Do nada. Próxima pergunta. Brigadeiro. Eu espero visitar o Brasil em breve. Ah, mas você sabe que eu iria pro Maranhão só pra te ver, né? A Amanda fez uma pergunta que muitas de vocês me fazem. Por que você não faz vídeo com mais de 3 minutos? Eu vou explicar por que eu faço vídeos tão curtinhos. Eu não acho que um vídeo de 15 minutos prenda tanto a atenção de uma pessoa. E outra, eu não tenho a capacidade de prender as pessoas por muito tempo. Então é o seguinte, galera. Eu acho que em 3 minutos dá pra passar uma mensagem bacana, dá pra falar tudo que eu quero falar, sem precisar ficar enrolando, falando coisa. E eu acho que é um tempo bacana de você ver um videozinho aqui meu, show de bolas, depois já ir pra outro canal, pra outro vídeo. Enfim, comentem aqui embaixo, ó, muito importante, pesquisa de opinião. Comentem aqui embaixo qual que é o tempo ideal, nossa, dei uma cuspida bizarra. Qual que é o tempo ideal pra vocês de um vídeo, principalmente um vídeo literário. O Thiago Dante perguntou o seguinte: oi, Rafa, sei que você fez arquitetura, então eu queria saber qual que era, porque eu já sou formado, a sua matéria favorita de todo o curso. Beijos. Hashtag volta pra Londrina, volta em breve. Eu gostava muito de umas matérias assim muito aleatórias. Por exemplo, no primeiro ano eu gostava muito das matérias de desenho artístico, que chamava Meio de Expressão. Então era uma matéria que eu gostava muito, era uma matéria muito dinâmica e muito gostosa de fazer. Mas isso não me impede de gostar de uma matéria chamada Resistência dos Materiais. Eu gostava bastante, apesar de ter pego DP.
mas era uma coisa que eu gostava bastante. As aulas, principalmente a que eu fiz, ADP, com uma professora muito bacana, que inclusive era coordenadora de engenharia civil. Eu gostava muito, tanto é que eu fui muito bem e na época ela pediu pra eu voltar no ano seguinte pra eu fazer monitoria, só que no ano seguinte eu não estaria mais fazendo faculdade, eu já teria formado. E as matérias de projeto, porque é onde você coloca todo o seu conhecimento absorvido no curso, na prática. O canal Fixomos perguntou o seguinte: se você fosse obrigado a deixar de fazer tudo que você faz hoje em dia no seu cotidiano e só pudesse manter uma coisa, o que seria? E essa coisa seria assistir vídeos de Flávia Kalina. Era só isso que eu queria fazer na minha vida. Então esse foi o vídeo de perguntas pra vocês. Ele ficou um pouco longo, ficou acima da média do que os vídeos do Veda. E outra coisa, o Veda... Ai, eu tô tão feliz. Mas isso não significa que o canal irá reduzir as postagens. Notícia bombástica. Vamos passar, a partir do Veda, de 1 vídeo por semana pra 3 vídeos por semana. Eu não consegui cumprir, mas eu vou sim. Me cobrem nos comentários. Então, a partir dessa semana agora, que já entramos na semana agora, teremos vídeos toda terça, quinta e sábado. Só não sei o horário ainda que eu vou postar, então fiquem de olho nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Não se esqueçam de curtir o vídeo pra valorizar esse Veda, valorizar as perguntas. Se eu não respondi a sua pergunta nesse vídeo, não fica triste, porque eu vou fazer uma coletânea de perguntas e eu vou fazer um próximo Bigode Responde pra vocês com várias. Comenta aqui o que você espera dessa nova fase do canal. Stop, nova fase do canal. E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e de clicar aqui nos cards pra ver a playlist de todo o Veda, gente. Esse Veda foi sensacional. Um beijo e até semana que vem. Ai, eu tava com tanta saudade de falar isso.